Vamos começar aqui a resolução da nossa lista de exercícios. Essa lista é referente às práticas 3 e 4. Nesse primeiro exercício, que também é o primeiro da lista, começa assim. Em um laboratório de bioquímica veterinária, você precisa preparar 500 ml de uma solução de glicose com concentração de 10 gramas por litro, para uso em experimentos com tecidos animais. A pergunta é: quantos gramas de glicose devem ser pesadas para preparar a solução? Bom, para a gente começar essa questão, eu vou só colocar todas as informações necessárias aqui. Inicialmente, a gente sabe que o nosso volume dessa solução vão ser 500 ml. Aí a gente também sabe que a concentração dessa solução vai ser de 10 gramas por litro. Então, para cada 1 litro dessa solução, a gente precisa que tenha 10 gramas, nesse caso, de glicose. Bom, a pergunta novamente é: quantos gramas de glicose devem ser pesados para preparar a solução? A gente sabe, por essa informação aqui, que é a concentração, que a cada 1 litro, que são 1000 ml, a gente vai ter 10 gramas de glicose. Então, a gente sabe que a cada 1000 ml, a gente vai ter 10 gramas de glicose. E a gente também, é que a gente quer saber agora, né? Em 500 ml, a gente vai ter X gramas. Bom, a gente fazendo essa continha aqui, a regra de 3, multiplicando o cruzado, vai ficar assim. 1000x vai ser igual a 500 vezes 10. O 1000 ele vai passar dividindo, vai ficar assim. 500 vezes 10 dividido por 1000. Então a gente vai lá e corta os zeros. E a resposta vai ser 5 gramas. Então, nesse caso, a gente vai precisar de 5 gramas numa solução de 500 ml para ter uma concentração de 10 gramas por litro. Agora, na questão de número 2, ela começa assim. Uma solução de cloreto de sódio, NaCl, é necessária para a hidratação intravenosa de um cão. Sabendo que você deve preparar 1 litro de uma solução de concentração molar 0,15 mol por litro, determine a massa de NaCl em gramas que deve ser dissolvida. E aqui ele dá uma dica pra gente, ele fala pra gente que a massa molar do NaCl é de 58,5 gramas por mol. Bom, nesse caso aqui, a gente novamente coloca aqui as informações que a gente sabe já. A gente vai ter uma solução de 1000 ml, né, 1 litro. E a gente vai ter uma concentração de 0,15 mol por litro. A pergunta aqui é: quanto de NaCl, de sal, a gente vai precisar colocar nesse 1 litro de água para que a gente tenha essa concentração? Então, a gente sabe que 1 mol de NaCl é igual a 58,5 gramas. A gente quer saber quantos gramas estão em 0,15 mol. É isso que a gente quer descobrir. Então, a gente faz essa continha aqui. A gente vai ter que x vezes 1 é x, vai ser igual a 0,15 vezes 58,5. A gente faz essa continha na calculadora, a gente vai ter o resultado de 8,775 gramas. Então, para a gente fazer essa solução, a gente vai precisar adicionar 8,775 gramas de NaCl em 1 litro
de água, no caso, ou de qualquer outro líquido, para que a gente obtenha a concentração desejada, que é de 0,15 mol por litro. Nessa outra questão, que é a questão de número 3, no tratamento de uma intoxicação em bovinos, utiliza-se uma solução alcoólica com título em volume de 70% volume-volume. Essa informação é importante, a gente vai dar uma olhada nela depois. E ele continua assim: se você preparar 200 ml dessa solução, quanto de álcool puro em ml está presente nela? Bom, a gente vai ter uma solução, então, em que ela vai ser feita, nesse caso, por álcool e um outro líquido qualquer. A gente sabe que o volume total vai ser igual a 200 ml. Bom, ele fala aqui que o volume é 70% volume-volume de álcool. Então, 70% desse valor aqui tem que ser álcool. Então, vou escrever aqui: 70% é álcool. Como que a gente faz para descobrir esse valor? Quanto que vale 70% de 200 ml? Bom, então a gente sabe que 200 ml representam 100% do volume. Deixa eu arrumar aqui. 100% do volume. A pergunta que fica é: quantos ml é 70%? Então a gente faz a continha aqui. Vai dar 70 vezes 200 dividido sobre 100. A gente corta aqui os zeros. A resposta vai ficar 140 ml. Então, a gente sabe que desses 200 ml, eles vai ser igual, no caso, a 140 ml do álcool, porque ele representa 70% do volume, mais 60%, no caso, desculpa, 60 ml de qualquer outra substância, outro líquido que foi utilizado ali, né? Então, qualquer outro líquido, vamos falar que é água, sei lá. Isso vai representar 30%. Então, a resposta aí, 140 ml. Na questão de número 4, um laboratório precisa preparar 250 ml de uma solução de ureia com concentração final de 0,5 mol por litro. No entanto, a única solução disponível tem concentração inicial de 2 mol por litro. Qual o volume da solução concentrada deve ser diluído para obter a solução desejada? Bom, a gente sabe que a gente quer um volume da nossa solução, ele tem que ser de 250 ml. E a nossa concentração para essa solução deve ser de 0,5 mol por litro. A única solução que ele tem disponível é uma solução de concentração, vou colocar aqui CD, concentração disponível da solução disponível, de 2 mol por litro. Ele quer saber qual o volume dessa solução 2 mol por litro a gente deve diluir para obter a solução desejada. Bom, a gente vai usar uma formulazinha que é essa aqui, ó, diluição de soluções, que é a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial, que é o que a gente tem nessa solução que ele tem disponível, é de 2 mol por litro, né? Esqueci de colocar aqui 1 mol por litro. A gente vai usar um volume que a gente quer descobrir. Esse é o volume que a gente quer descobrir, o volume inicial. O quanto dessa solução a gente tem que misturar no resto para que ele fique mais diluído. A gente sabe que nossa concentração final, que a gente quer lá no final, é 0,5 mol por litro. E o volume final, a gente sabe que é 250 ml. Na verdade, aqui eu vou colocar em litros. Eu acho que é mais interessante. Então, em litros, 250 ml fica 0,25.
Bom, o que a gente está fazendo? A gente vai ter, então, uma solução de 2 mol por litro. E a gente vai colocar um pouquinho dessa solução numa outra solução. A gente vai diluir ela para que no final a gente tenha uma concentração menor, de 0,5 mol por litro. Então essa é a ideia do exercício, a gente vai diluir. Fazendo essa continha aqui, vai ficar assim. O volume inicial vai ser igual a 0,5 vezes 0,25 dividido por 2. Se a gente faz essa continha, vai dar o resultado de 0,0625 litros. Muito importante essa unidade de medida. Como a gente colocou aqui em litros, nossa resposta vai ser em litros. Isso aqui, para ficar mais fácil de visualizar, representa, se a gente multiplicar, no caso, por 1000, a gente vai ter o valor em ml. Isso vai dar o valor de 62,5 ml. Então, o que isso significa? Que a gente precisa pegar 62,5 ml dessa solução aqui, que é a solução que ele tem disponível, misturar com outro líquido. Então, para que dê 250 ml, e aí sim a gente vai ter a concentração desejada, que é essa de 0,5 mol por litro. Número 5, e ela diz assim: o veterinário precisa preparar 1 litro de solução salina isotônica a 0,9% massa-volume. Essa é uma unidade de concentração um pouco diferente, mas não vamos nos preocupar com essa unidade de concentração, né? Vamos relevar isso, a gente vai usar ela normalmente, tá bom? Bom, continuando aqui com o exercício, ele fala assim: para isso, ele mistura 500 ml de uma solução de NaCl a 1,5% massa-volume com outra solução de concentração desconhecida. Qual deve ser a concentração da segunda solução para atingir a concentração final desejada? Bom, só explicando um pouquinho melhor essa unidade de medida, 0,9% massa sobre volume significa que a massa do solvente, a massa do soluto, o que isso quer dizer? O que está sendo dissolvido ali, vamos supor que no caso é sal, né? Então vamos supor, todo o sal diluído ali, ele vai representar apenas 0,9% da massa total. Então é isso que essa unidade de medida quer dizer para nós. Isso não é muito importante para o que a gente está fazendo aqui, é só uma unidade de medida mesmo, mas eu queria deixar isso claro por ser um pouco diferente ali, pode assustar o pessoal, então eu só queria deixar isso claro, tá bom? Bom, vamos lá pegar as nossas informações. A gente sabe que nosso volume final ele vai ser de 1 litro, né? Então, 1000 ml. A gente também sabe que nossa concentração final deve ser 0,9. Eu nem vou colocar esse por cento e tudo mais, 0,9. Bom, inicialmente a gente vai ter uma solução de 500 ml, que vai ser a nossa solução 1. Que está a uma concentração, que é para ser um Vzinho, perdão. Então aqui, concentração de 1. Essa solução 1 de 500 ml está a uma concentração de 1,5%. 1,5%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar essa solução 1 com uma solução 2, que é desconhecida. Bom, a gente sabe que o volume final tem que ser 1000 ml. A gente já vai colocar 500 ml. Então, a gente já sabe que o volume 2 tem que ser de 500 ml. Então, essa informação a gente já sabe. O que a gente não sabe é quanto que tem que ser essa concentração 2. É isso que a gente não sabe. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai ter uma solução final, vou colocar aqui SF, que vai ser igual. Então, eu vou fazer bem bonitinho aqui, vou deixar pintadinho aqui. A gente vai ter uma solução SF, que vai ser
a mistura da solução 1, que é essa aqui, com a solução 2. Vou tentar fazer aqui de uma forma talvez um pouco mais didática aqui. Então, ó, solução 1, que é essa daqui, de laranjinha, com uma solução 2, que eu vou fazer de azul aqui, que é essa daqui, tá bom? Então, a gente tem uma fórmula para isso, e a fórmula é assim: a concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração da solução 1 vezes o volume da concentração 1 mais concentração 2 vezes o volume da concentração 2. Vou tirar essa fórmula daqui e fazer a continha mais para baixo, aqui, tá bom? Então vamos colocar as informações. A gente sabe que nossa concentração final tem que ser de 0,9, tá bom? E a gente sabe que o nosso volume final tem que ser de 1000 ml, então 1 litro. Bom, a nossa concentração 1 da solução 1, a gente sabe que é 1,5, e a gente sabe que o volume vai ser de 0,5. Para o 2, a gente não sabe a concentração, é isso que a gente quer descobrir, e o volume 2 a gente também sabe que é 0,5. Então agora vamos fazer essa equaçãozinha. 0,9 vezes 1 vai dar 0,9. Isso vai ser igual a 1,5 vezes 0,5. Isso vai dar igual a 0,75. Isso aqui vai 0,75 mais 0,5 C2. Então, a gente vai passar o 0,75 para lá agora. Vai ser assim. E a gente vai ficar com uma continha assim. 0,5 C2 vai ser igual a 0,9. Tá meio feio isso aqui, calma aí. C2, 0,9 menos 0,75. C2 vai ser igual a 0,9 menos 0,65 vai dar 0,15. A gente vai passar o 0,5 dividindo. Então, vai ficar tudo isso dividido por 0,5. Então, a concentração de C2 vai ser 0,3% massa por volume. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta. Então, a nossa solução 2, que é essa daqui, ela tem que ter uma concentração de 0,3%. Para que quando a gente misture ela com a solução 1, a gente obtenha os parâmetros da solução final, que é a desejada. Dando continuidade aqui à nossa lista, agora a gente está no exercício de número 6, e ele fala assim: a gente tem um veterinário que precisa preparar 250 ml de uma solução de sulfato de cobre, que tem símbolo CuSO4, com concentração de 0,2 mol por litro, para tratar infecções fúngicas em gado. Sabendo que a massa molar do sulfato de cobre é de 159,6 gramas por mol, calcule quantos gramas de sulfato de cobre devem ser dissolvidos para preparar essa solução. Então, inicialmente, vamos pegar aqui todas as informações que a gente precisa. Primeiro, a gente pega aqui o volume, né, 250 ml, que é o volume que a gente quer. Tem que estar numa concentração de 0,2 mol por litro. E a gente sabe que a massa molar, vou colocar aqui massa molar do sulfato de cobre é de 159,6 gramas. Bom, inicialmente a gente sabe que para cada 1 litro dessa solução, a gente vai precisar que tenha 0,2 mols. Só que a gente está trabalhando com 250 ml. Então, para que a gente tenha essa concentração de 0,2 mols por litro, quantos mols a gente precisa ter em 250 ml? E essa que é a grande sacada do exercício.
Então, vamos montar aqui uma regrinha de 3 para que a gente consiga achar esse valor. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a gente tem 0,2 mol para cada 1 litro de solução. E a gente sabe, bom, e na verdade a gente quer saber quantos mol a gente vai ter em 250 ml. Aqui eu coloquei em litro, né? A gente sabe que 250 ml é igual a 0,25 litros. Então a gente vai resolver essa regra de 3, vai ficar assim. X vai ser igual a 0,25 vezes 0,2. Então a gente faz essa continha na calculadora, vou fazer aqui agora, e ela vai dar o resultado de... Calma aí só um instantinho. 0,05 mol. Bom, então agora a gente sabe que para cada 250 ml dessa solução, a gente precisa que tenha 0,05 mol dentro dela, para que a gente tenha realmente uma concentração de 0,2 mol por litro. Bom, só que ele pede em gramas. A gente sabe que um mol do sulfato de cobre tem massa de 159,6 gramas. Correto? A pergunta que fica é agora, quantos gramas a gente vai ter em 0,05 mol? Deixa eu até escrever aqui. Que vai ser o nosso x. A gente faz novamente essa regra de 3. A gente vai ter o valor que x vai ser igual a 159,6 vezes 0,05. Então, a gente volta lá na nossa calculadora para fazer essa multiplicação. Deixa eu fazer aqui rapidinho. A gente vai ter o resultado de 7,98 gramas. Então, essa é a nossa resposta do exercício. Então, novamente, o que isso significa? Significa que para a gente preparar uma solução, né, fazer uma solução aqui de 250 ml, que ela tenha uma concentração de 0,2 mol por litro, a gente precisa adicionar a esses 250 ml 7,98 gramas de sulfato de cobre. Na questão de número 7, e ela começa assim. Um laboratório de bioquímica veterinária possui 100 ml de uma solução de ácido acético com concentração de 1,5 mol por litro. Para preparar uma solução mais diluída com concentração final de 0,3 mol por litro, qual deve ser o volume final da solução diluída? Bom, vamos lá separar as nossas informações. Inicialmente, a gente sabe que a gente vai ter um volume da solução de 100 ml. E essa solução de 100 ml, ela vai estar numa concentração de 1,5 mol por litro. Então, a gente coloca aqui concentração da solução de 1,5 mol por litro. A gente vai querer que ela se torne mais diluída, para que no final, então a gente vai ter uma concentração final de 0,3 mol por litro. Para a gente diluir alguma coisa, a gente tem que adicionar líquido. Aqui ele está perguntando quanto de líquido a gente tem que adicionar a essa solução inicial para que ela tenha a concentração final de 0,3 mol por litro. Então a pergunta no final é, qual que é o volume final dessa solução? Quanto de líquido eu vou ter ali? Então é isso que a gente vai procurar agora. A gente tem uma formulazinha muito simples para achar essa resposta, que é assim. Concentração final vezes o volume final é igual a concentração inicial vezes o volume inicial. Bom, a concentração final a gente sabe que deve ser de 0,3 mol por litro. O volume final é o que a gente quer
achar. A gente sabe que a concentração inicial é de 1,5 mol por litro e o volume inicial a gente sabe que é de 100 ml. 100 ml, 0,1 litros. A gente coloca aqui 0,1 para evitar qualquer tipo de problema com as unidades de medida. Bom, o volume final, a gente pode fazer essa continha aqui, vai ser o seguinte: a gente vai passar esse 0,3 dividindo para o outro lado. E a equação vai ficar dessa maneira aqui. A gente faz essa continha aqui, 1,5 vezes 0,1 dividido por 0,3, a gente vai ter a resposta que é 0,5 litros. Então, o volume final da nossa solução deve ser de 0,5 litros, que é igual a 500 ml, ok? Bom, a gente sabe que no início, isso aqui não é exatamente o que a questão pede, mas só para a gente elaborar um pouco mais o nosso pensamento a respeito da matéria, a gente sabe que o nosso volume inicial é de 100 ml e que nosso volume final agora é de 500 ml. Quanto de líquido a gente teve que adicionar? Então, a gente adicionou 400 ml. Então, para a gente conseguir obter a nossa concentração desejada de 0,3 mol por litro, a gente precisou adicionar 400 ml de solvente. Esse aqui é o exercício de número 9. Na lista que foi passada para vocês, tinha um exercício que é o de número 8, mas ele, por um errinho ali, ele é igual ao exercício de número 7. Então, acho que não existe necessidade de a gente estar fazendo ele aqui. Bom, o exercício número 9, ele fala assim: para realizar um experimento em laboratório, um estudante precisa preparar uma solução mãe de cloreto de sódio com concentração de 0,5 mol por litro. Então, essa aqui vai ser a concentração da nossa solução. E ele dispõe de NaCl sólido de pureza elevada e deseja preparar 250 ml da solução mãe. Sabendo que a massa molar do NaCl é 58,44 gramas por mol, quantos gramas desse sal devem ser pesados para preparar essa solução? Então vamos lá, essa letra A é relativamente simples, ela parece muito com alguns outros exercícios que a gente já fez. Então vamos separar as nossas informações. A gente sabe que a gente quer uma solução, né? Vou até colocar aqui um Vzinho, VM na verdade, né? Volume da solução mãe de 250 ml. E essa solução tem que ter uma concentração de meio mol por litro. A pergunta aqui que ele quer saber agora é quantas gramas desse sal devem ser pesados para preparar essa solução. A gente sabe que a massa molar do NaCl, vou colocar aqui, é de 58,44 gramas por mol. Beleza. Bom, inicialmente a gente sabe que a gente vai precisar de 0,5 mol para cada litro. Então a ideia aqui é quantos mols a gente vai precisar para 250 ml ou 0,25 litros. Eu vou apresentar para vocês uma formulazinha. Não sei se a professora passou para vocês essa fórmula, mas é uma fórmula que pode ajudar a fazer essa conta, tipo, resolver esse tipo de exercício um pouco mais fácil. A gente pode fazer com regra de 3, então a gente vai precisar fazer duas regras de 3, ou a gente pode fazer diretamente usando essa fórmula. A fórmula é assim: a massa que a gente vai precisar vai ser igual a molaridade, né? Vezes o volume, vezes a massa molar. Tá bom? Então, fica assim. A massa, que é o que a gente quer, vai ser igual a molaridade, que seria praticamente a nossa concentração, 0,5 mol por litro, vezes o volume que a gente quer, que nesse caso a gente vai colocar em litros, que é 0,25, vezes a massa molar, que é 58,44 gramas por mol. Bom, se a gente faz essa conta de matemática aí, a gente vai chegar à resposta de 7,305 gramas. Essa é uma forma de fazer. A gente poderia fazer por regrinha de 3. Para a gente fazer por regrinha de 3, seria assim:
a gente sabe que a gente precisa de 0,5 mol para cada 1 litro. E a gente precisa descobrir quantos mols a gente vai precisar para 0,25. Né? Essa seria a primeira regrinha de 3. Depois a gente faz ela, a gente vai descobrir quantos mols a gente vai precisar para 0,25. Depois a gente vai pegar esse valorzinho aqui e fazer uma outra regrinha de 3. Sabendo que 1 mol é igual a 58,44 gramas, 1 mol de NaCl no caso, x mols vai ser igual a y, nesse caso, né? Lembrando que isso aqui a gente vai descobrir nessa primeira regrinha de 3, aí depois a gente só vai lá e substitui aqui. Eu não vou fazer essa conta aqui agora, mas a gente já fez um outro exercício que a gente usou esse modelo de resolução. Mas é só para mostrar que existem duas formas de fazer. Tanto por essa formulazinha aqui, que é uma fórmula legal de saber, é simples de decorar, ou pela regrinha de 3. Então eu vou deixar aqui do lado, né? O Mzinho normal ele vai ser a massa que a gente vai obter, né? O Mzão vai ser, a gente pode falar que é a nossa concentração, ou nossa molalidade nesse caso. Mas de uma ideia geral vai ser a nossa concentração. O V vai ser o volume da nossa solução. E o MM a gente vai colocar como a massa molar. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, se for do interesse de vocês saber utilizar essa fórmula, dá para usar ela. Se quiser, dá para também utilizar a regra de 3. Fica aí, né, vocês decidem o que fica mais fácil. Bom, aqui na letra B, ele fala assim: qual vidraria o estudante deve utilizar para preparar essa solução de maneira precisa? Isso é uma coisa que a gente viu mais na outra lista, né, na primeira lista de exercício, mas a gente sabe que para a gente ter uma maneira precisa, a gente vai precisar de uma balança analítica. E para a gente medir os 250 ml, né, já que ele pede uma vidraria, a gente tem que pensar em vidrarias que sejam bem precisas. Então a gente teria a pipeta volumétrica, a gente teria o balão volumétrico. Então são só algumas possibilidades, né, que a gente tem. Mas eu pessoalmente acho que o balão volumétrico ou a pipeta volumétrica dariam certo, e a gente vai precisar da balança analítica para poder medir a massa de sal, tá bom? Bom, agora o exercício ele fala assim: a partir da solução mãe, que é essa que a gente preparou lá na letra A, o estudante deseja obter 100 ml de uma solução diluída, com concentração de 0,1 mol por litro. Nesse caso, aí vem a letra C. Qual o volume da solução mãe que deve ser transferido para obter essa solução? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho da solução mãe, vai misturar esse pouquinho da solução mãe, que a gente quer descobrir o quanto que é, com mais solvente, para obter uma solução mais diluída. Então, a gente está fazendo uma diluição de solução. A gente sabe que a fórmula da dissolução de uma solução é essa daqui, ó. Concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração inicial vezes o volume inicial. Então, a gente já sabe que a gente vai usar essa fórmula. A gente sabe que nossa concentração inicial, que é aquela da solução mãe, é de 0,5 mol por litro. E a gente sabe também que o volume final deve ser 100 ml. Tá bom? E a gente sabe também que a concentração final deve ser de 0,1 mol por litro. Beleza. O que a gente faz agora? Então, vamos tentar entender melhor qual que é a ideia do exercício.
Então, a gente vai ter a solução mãe, vamos supor que essa aqui é a solução mãe, vou colocar um mzinho de solução mãe, e a gente vai transferir um pouquinho da solução mãe para um outro recipiente, só um pouquinho dela. E a gente vai colocar mais solvente lá, para obter uma solução 2 com uma menor concentração. Então, essa é a ideia do exercício. E a pergunta é, quanto de solução mãe você vai ter que colocar nesse outro recipiente? Então, vamos substituir aqui as informações na fórmula. Então, a gente sabe que a nossa concentração final deve ser de 0,1, o nosso volume final vai ser 100 ml. 100 ml a gente sabe que é 0,1 também. Isso vai ser igual à concentração inicial, que é 0,5, vezes o volume inicial, que é o que a gente quer. Por que que a gente não vai usar o 250, né? Porque a gente não vai diluir essa solução toda. A gente vai pegar um pedacinho dela, só um pedacinho dela, e diluir só um pedacinho dela. E a gente quer saber quanto desse pedacinho a gente tem que diluir para poder chegar à concentração desejada, que nesse caso é o 0,1 mol por litro. Então vamos fazer essa continha de matemática aqui. Deixa eu organizar ela aqui de uma maneira que fique mais fácil de entender. Então a gente vai passar o 0,5 dividindo. E a gente vai chegar à resposta, fazendo essa conta aqui, de 0,02 litros. Isso aqui é igual a 20 ml. Então, o que isso quer dizer? Que a gente precisa retirar da solução mãe 20 ml, adicionar 80 ml, né? Isso aqui vai dar 100. A gente precisa adicionar... Opa, ficou meio feio. Aí, adicionar 100 ml. Opa, na verdade, desculpa. Então, a gente precisa retirar 20 ml da solução mãe, adicionar 80 ml do solvente, né? Um líquido qualquer, pode ser água, enfim. E isso vai totalizar os 100 ml da solução, que é o valor desejado para essa solução, tá bom? Aqui na D, ele pergunta assim, qual vidraria deve ser utilizada para realizar essa diluição? Como a gente está trabalhando com a diluição, a gente está novamente trabalhando com valores muito exatos, então aí 20 ml e tudo mais, a gente pode pensar novamente numa pipeta volumétrica, enfim, né? Vamos colocar aqui pipeta volumétrica.